Bom dia, tubarões! E aí, preparados para mais uma semana? Muito bom estar com vocês aqui hoje em mais uma matinal de vendas do Shark. E vamos nessa que essa semana promete, galera. Olha, toda semana a gente tem que entrar, a gente tem que começar. O primeiro dia da semana é o dia mais importante. Aquela energia que a gente coloca nesse primeiro dia é a energia que vai acompanhar a gente por toda a semana. Então, se a gente quer resultado positivo, se a gente quer resultado bacana, a gente tem que começar a semana pra cima. Bom, muito bom estar aqui com vocês hoje. Muita coisa acontecendo, tá? E esses dias eu recebi algumas demandas, né, para bater um papo, para trocar uma ideia sobre a NRF 2023, né? Não sei se vocês conhecem. A NRF é o maior evento do varejo mundial que acontece todo ano em Nova York, normalmente no mês de janeiro, e reúne os maiores especialistas do mundo em varejo para poder falarem, né, ditarem quais vão ser as tendências para os próximos anos. Normalmente as pessoas associam que o que se fala na NRF, num evento como esse, vai ditar as tendências para o varejo naquele ano, no caso. Né? Tipo, quais são as tendências para o varejo de 2023, mas não, cara, vai muito além disso. Então, normalmente, quando acontece um evento como esse, ele vai ditar as tendências do varejo para todo o próximo ano, os próximos 2, 3, 5 anos. Eu gosto sempre de começar divagando sobre algum tema, assim, de um modo geral. Tá? A matinal não vai ser inteira sobre varejo ou sobre esse evento que aconteceu, mas eu estava vendo alguns pontos aqui que eu achei interessantes, né? E que vão impactar realmente. E quando a gente fala em varejo, a gente tende a ter uma visão um pouco limitada, né? De pensar que varejo é somente são aquelas lojas que o cliente vai lá, pega o produto, paga e vai embora. Mas na verdade, o varejo é toda a venda que acontece do business, né? De um negócio, de uma empresa para o consumer, para o consumidor, para o cliente final. Então existem varejos de serviços, existem os varejos de bens materiais, existem uma série de tipos de varejo. Então, provavelmente, se você é uma pessoa jurídica que presta serviço ou vende um produto para uma pessoa física, você provavelmente trabalha com o varejo. Tá? E tem algumas tendências interessantes, né, que eu estou preparando um conteúdo, inclusive, sobre isso, um pouco mais robusto, mas só para pincelar algumas aqui antes da gente entrar realmente com o nosso conteúdo do dia. A sustentabilidade. A era da abundância acabou. É isso que se fala, né? A era da abundância acabou. Então a gente começa a ter mais cuidado e mais preocupação, porque quando a gente fala em sustentabilidade, a gente está falando de sustentabilidade para o planeta, para o meio ambiente, mas também para o negócio. Tá? Então, aquela era de você ter equipes enormes, empresas com muita gordura, com muito custo, você tem 5, 6 pessoas fazendo o trabalho que pode ser feito por apenas uma, e isso tende a acabar. Tá? Então, cuidado quando a gente fala sustentabilidade, não pensa só em meio ambiente, não. A gente está falando também de sustentabilidade corporativa. Tá? Outra coisa também é a automação dos processos operacionais. O que a gente se observou? Né? A equipe, a linha de frente, que é a equipe de atendimento, ela estava muito focada também em um conjunto enorme de atividades burocráticas, atividades operacionais, que acabavam tirando um pouco o foco, e essas pessoas ficavam tão concentradas em atividades operacionais que o atendimento ao cliente, a experiência ficava prejudicada. Então agora com a inteligência artificial, com as novas tecnologias, a gente está migrando, tentando colocar todo esse operacional para ser automatizado, para que a linha de frente possa estar focada no que mais interessa, que é o que? Gerar experiência, proporcionar experiência. E por aí a gente tem a omnicanalidade, né? Ou seja, integração cada vez maior de todos os canais. Então não é que o cliente vai deixar de comprar na loja física para comprar no varejo online, na loja online, no WhatsApp, não, é um conjunto. Na verdade, esses canais, eles vão fazer parte da jornada de compra do cliente. Então não existe mais o cliente só comprou na loja física ou só comprou online. Muitas vezes ele passou por 2, 3 ou mais canais para poder efetuar uma única compra. Tá? Então a gente tem que levar isso em consideração e não mais competir. Eu já fui chamado, inclusive, para dar treinamento num grande varejista nacional e o grande problema dele era, poxa, o pessoal vai na loja, olha o produto, mas na hora de comprar, compra online porque é mais barato na minha própria loja online. E isso para eles era um problema. Não,
essa é uma tendência. O cliente vai na loja para sentir o cheiro, pegar no produto, olhar as dimensões, olhar se agradou, mas ele vai comprar onde for mais interessante para ele. A gente tem que aceitar que essa é uma mudança no comportamento do consumidor e como varejistas, como empresas, temos que tentar encontrar como que nós vamos nos preparar para lidar com isso. Tá? E bom, o foco principal, eu não vou falar todas aqui, mas o foco principal está na experiência do cliente. Tá? Aquele varejista que conseguir entregar uma melhor experiência. Experiência é tudo que aquele cliente vivencia, as sensações, os sentimentos, como o acolhimento que é dado a ele quando ele entra no seu varejo, desde o sorriso, desde a simpatia, desde o conhecer, saber quem está falando, quem é aquela pessoa que está entrando ali e perguntar como estão as coisas, como está a família, dar aquela acolhida calorosa, até realmente experiência relacionada com o consumo do produto, preço, formas de pagamento, todo esse conjunto que vai fazer com que o cliente tenha suas expectativas atendidas ou mesmo superadas, tá? Então a gente está cada vez mais com o foco na experiência do cliente. Tá? Agora vamos partir realmente para o nosso conteúdozinho do dia, né? A gente já divagou aqui um pouquinho sobre esse tema que é muito interessante. O varejo está passando por transformações e está muitos desafios pela frente, mas vamos passar para o nosso conteúdo do dia mesmo, que eu preparei para vocês. Aquele golinho de café, já pegou seu café, já está tomando seu café. Eu não começo meu dia sem tomar um cafezinho, tá? Bom, vamos lá, galera. O que é que a gente vai falar hoje? Hoje é um tema bem simples, tá? Mas que diz respeito a todos nós profissionais de venda. Porque é o seguinte, olha, vender é habilidade. Tá? A gente sabe disso, fala-se muito em talento, mas vender basicamente, principalmente, é uma atividade que a gente tem que desenvolver. Tá? Passo a passo, com a prática, com o estudo. Porém, existem alguns elementos, existem alguns fatores ali, algumas coisas que é importante que a gente aprenda desde cedo, para que a gente seja bem fluido realmente nesse nosso processo de vendas. E eu listei aqui 5 coisas que você nunca deve fazer durante uma negociação. 5 coisas que você nunca deve fazer durante uma negociação, tá? Anota aí, passa para a sua equipe, inclusive se você é um líder de equipe e sua equipe não está aqui vendo essa matinal de vendas, então ou você passa esse vídeo para eles, ou então você anota esses tópicos e passa para eles na sua matinal, tá? Então vamos lá, primeiro item, nunca discuta. Cara, isso pode parecer meio óbvio, mas não é. Quando o cliente manifesta uma objeção, ele na verdade está querendo saber um pouco mais sobre aquele produto, ele talvez não tenha entendido direito, ele talvez queira barganhar um desconto, porém a nossa postura ela nunca pode ser a de discutir, nunca pode ser a de confrontar, até porque não é sobre você, mano, não é sobre você. É sobre aquela negociação, é sobre aquele processo, é sobre aquele produto, é sobre aquele serviço que está sendo negociado, é sobre aquelas condições. Não é sobre você, não leve para o pessoal. Tá? Então, quando o cliente manifesta uma objeção, o principal ingrediente para a gente lidar bem com essa objeção, eu já falei aqui, eu vou fazer conteúdos bem bacanas sobre objeções, o principal ingrediente é a empatia. Empatia, eu tentar me colocar no lugar daquela pessoa, tentar entender por que ela está manifestando aquela objeção, o que pode estar por trás disso, o que ela pode estar querendo, e a partir daí eu conseguir responder adequadamente, eu conseguir me colocar ali, vestir os óculos dela, enxergar aquela situação como ela está enxergando, e a partir daí entregar para ela aquela resposta, aquela solução, aquilo que vai sanar aquela dúvida, aquele questionamento, para que ela consiga dar mais um passinho ali na direção do fechamento. Uma discussão, ela vai gerar um distanciamento, uma separação entre vocês dois, e isso certamente não vai ajudar você a atingir esse objetivo de terminar, concluir aquela negociação de uma forma positiva, tá? Então, nunca discuta. E aí, atrelado ao nunca discuta, vem a segunda coisa que você nunca deve fazer na negociação, que é o quê? Nunca agrida. Também vou dizer, pode parecer surreal isso, mas acontece, sabe? É raro, mas acontece muito, se o cliente se exaltar, não come a pilha, como se fala aqui na Bahia, não come aquela pilha, não se exalte junto, não entre naquela frequência negativa de conflito,
Porque pode ser que o cliente queira te agredir. Você nunca agreda, nem verbalmente, nem muito menos fisicamente, pelo amor de Deus. Olha, a gente nunca deve agredir ninguém, independentemente de qualquer coisa. Não devemos agredir outras pessoas, nem verbalmente e nem fisicamente. Mas quando a gente fala de cliente, às vezes tem cliente que se exalta, tem cliente que entra numa frequência negativa e quer te agredir, ou porque se sentiu incomodado com alguma coisa, ou talvez até porque esteja querendo usar desse recurso para barganhar um desconto, barganhar uma condição melhor. Então, qual que é a dica? Mano, mais uma vez, vamos lembrar daquela primeira dica, né? Daquela primeira coisa que a gente não deve fazer. Não é sobre você. Não é. Leva na tranquilidade e se tiver impossível dar prosseguimento àquela negociação por conta do humor inflamado, né, daquele cliente, encerra a negociação, mas numa boa. Não sai do salto, não desce do salto, não sai da sua gentileza. Olha, desculpa, eu estou percebendo que a gente não está conseguindo avançar aqui, então a gente pode conversar um outro horário, por mais que o cliente esteja exaltado, tá? Olha, eu vou dizer, você pode se surpreender com o desfecho. Eu já vi muitos casos, já aconteceu comigo, inclusive, de no dia seguinte o cliente retornar, cara, desculpa, putz, eu não estava bem, porque aconteceu alguma coisa, porque realmente pode ter acontecido alguma coisa, pode ter motivos ali por trás daquela inflamação daquele cliente que você não está ciente. Então, se você leva numa boa, você primeiro poupa o desgaste e, em alguns casos, não vou dizer que isso é uma certeza, tá? Mas em alguns casos você pode ter sim uma grata surpresa daquele cliente voltar até te pedir desculpa e retomar aquele processo de negociação e você pode sair bem, tá? Então, galera, nunca agrida. Mais um golinho de café aqui. E já chegaram dúvidas, hein? Daqui a pouco a gente vai tirar algumas dúvidas, eu estou com algumas dúvidas aqui para tirar. Vamos lá. Bom, terceira coisa que você nunca deve fazer durante uma negociação. Nunca pense nem haja como se você estivesse derrotado. Cara, às vezes você está ali chegando no final do mês, você está precisando bater a meta, você não está conseguindo, você está com boletos para pagar, está tudo dando errado na sua vida, ou aparentemente parece que naquele momento está tudo dando errado. Nunca deixe transparecer isso para o seu cliente. Porque quando a outra pessoa, isso vale para cliente, isso vale para qualquer tipo de relação, mas aqui a gente está falando de negociação, e quando a outra pessoa te enxerga como alguém bem sucedido, alguém positivo, alguém que está bem, né, de bem com a vida, isso tende a passar para ele credibilidade, ele tende a sentir credibilidade e segurança em você. Se ele te sente meio para baixo, você percebe que você está com dificuldade, ou que você está muito precisando fazer aquela venda, isso vai te enfraquecer durante aquela negociação, tá? Isso vai te deixar, e você vai perder credibilidade perante aquele cliente. Então, nunca, em hipótese alguma, trabalhe o seu emocional, né, sua inteligência emocional, medite e tente pensar que naquele momento a coisa mais importante que existe no mundo é aquela conversa que você está tendo. A pessoa mais importante do mundo que existe no mundo é aquela pessoa que está diante de você. E é aquele que tem que ser o seu foco e você tem que pensar, eu vou conseguir. Porque muitos nãos vão te levar a um sim, muitos tropeços vão te levar ao pódio, aonde você quer chegar, tá? Então, não esmorece, porque se a gente tem uma pontinha de esmorecimento, uma pontinha de sentimento de derrota, isso vai transparecer, o cliente vai perceber, isso vai te enfraquecer. Tá bom? Agora, quarta coisa que você nunca deve fazer, e isso eu espero que os seus pais tenham te ensinado. Nunca minta. Nunca minta. Espero que seus pais ou a vida tenha te ensinado, porque o desfecho nunca é bom. Nunca minta nem nos pequenos detalhes, cara, porque a sua credibilidade é o seu bem mais precioso. A credibilidade de um vendedor, um vendedor que tem credibilidade, ele tem tudo para se tornar um vendedor muito bem sucedido, um vendedor rico, talvez até milionário. Tá? Por quê? Porque o seu nome, cara, quando você é indicado por alguém, fala, olha, pode falar com fulano, não se preocupe, o que ele te falar vai que é certo. Tá? Então isso vale ouro para um vendedor, não importa o segmento que você atue, não importa o que é que você vende. Essa confiança, essa credibilidade, ela não tem preço, ela é um bem mais precioso, ela é a reputação é o patrimônio mais precioso que um vendedor pode construir. Agora, uma arranhadinha aqui, por menor que seja, vai levar isso tudo por água abaixo e você vai para o senso comum. Porque qual é o senso comum que se tem do vendedor? É aquele cara que vai te falar o que for preciso para você comprar.
E aí, quando você constrói uma imagem de credibilidade, as pessoas tendem a se referir a você como, não, aquele ali é diferenciado. Aquele ali você pode ir sem medo, pode seguir, pode confiar sem receio que o que ele te falar tá certo. Cara, isso não tem preço, isso vai te levar muito longe, acredita em mim. Agora, quinta coisa que você nunca deve fazer numa negociação. Nunca se coloque do outro lado da cerca. Gente, muita gente pensa, né, e se confunde ao pensar que uma negociação é um duelo, quando na verdade uma negociação é muito mais parecido com uma dança do que com um duelo. Então, nunca se coloque do lado da cerca, porque o interesse pelo fechamento daquele negócio, ele é comum. Um bom fechamento de negócio, ele vai fazer bem para as duas partes. Então não pode ficar parecendo naquele momento que nós estamos duelando, eu estou tentando puxar a corda para um lado enquanto o cliente está tentando puxar a corda para o outro. Não, eu preciso deixar claro de que eu estou do mesmo lado da cerca que o meu cliente, que o meu interesse é o mesmo que o dele, que aquela conclusão bem sucedida daquela negociação vai fazer bem para nós dois. Tá? Então nunca se coloque do outro lado da cerca. E agora eu vou falar uma dica bônus que tem tudo a ver com uma pessoa que acabou de entrar aqui na live, né, que é o Eduardo, que é o seguinte: se possível, tente fazer um amigo, né? E que foi o que aconteceu. Coincidentemente, o Eduardo acabou de entrar aqui na sala, né, na live, e ele é um cara que eu conheci ele entrando na loja que ele era proprietário, e ele foi tão bem sucedido em todas essas etapas que ele conseguiu fazer um amigo. Hoje ele tem em mim um amigo, ele sabe eu tenho nele como um amigo, né? Assim como muitos dos meus amigos são também pessoas para quem eu vendi alguma coisa. Tá? Então, quando você consegue, além de tudo isso ainda, tentar fazer um amigo, né? Claro, sem invadir, tudo muito tranquilo, tudo muito sentindo o espaço, né, que é dado de acordo com os parâmetros definidos pela empresa. Se você trabalha para alguém, se você trabalha para alguma empresa, seguindo aqueles parâmetros que a empresa definiu. Mas quando você tem essa visão, um amigo você quer ajudar, um amigo você quer fazer diferença positiva na vida, um amigo você quer que esteja sempre feliz. Tá? Então, se você tem isso em mente, com certeza todo o resto vai fluir com muito mais naturalidade. Tá? Então, se possível, tenta fazer um amigo. Tá bom? Muito bom, pessoal, muito bom. E agora vamos avançar para frente, porque eu tenho algumas dúvidas aqui que alguns de vocês mandaram para mim. E eu vou ler aqui essas dúvidas. Logicamente que as dúvidas eu vou ter que ler, né, as perguntas, e aí a gente bate um papo aqui para eu falar sobre a resposta. Mas a primeira dúvida é do Pedro Araújo. Ele já mandou dúvida aqui uma vez, que é o seguinte, ó: como posso lidar com a pressão de atingir minhas metas de vendas? Pressão. Como eu posso lidar com a pressão de atingir as minhas metas de venda? Pedro, seguinte, em primeiro lugar, todos nós somos pressionados. Olha só, eu acho que primeiro de tudo você tem que pensar que a maior pressão ela não tem que vir da empresa, ela não tem que vir das metas que foram estipuladas para você. A maior pressão ela tem que vir de você mesmo. Tem que vir de tudo aquilo que você projetou para si como desejos, vontades, metas de vida, né? Metas pessoais de vida, os seus compromissos, aquilo que você quer proporcionar para si e para a sua família. Então, primeiro de tudo, e o que é que eu gosto de fazer? As minhas metas pessoais são sempre maiores do que as metas que são determinadas para mim, né? Por terceiros. Tá? Então, as minhas metas pessoais sempre são maiores. Meu cabelo tá muito doido. Vou cortar essa semana, prometo. Então, as minhas metas pessoais são sempre maiores, são sempre mais agressivas. Então, se você tem isso em mente, se você tem em mente o que você vai conquistar com o atingimento dessa meta, porque eu não posso ficar só com a mão na cabeça, poxa, eu tenho que bater essa meta, eu tenho que atingir essa meta, o que eu vou fazer, o que eu vou fazer. Não, o que eu vou ganhar atingindo essa meta? O que está por trás disso? Quais são os benefícios, quais são as recompensas que eu vou ter pelo atingimento dessas metas? Agora, o principal nisso aí tudo é o seguinte, é uma coisa que vem muito antes das metas, que para que você torne tudo isso mais fácil e essa pressão mais digerível, você precisa gostar do que você faz, mano. Você precisa gostar do que você faz, você ama o que você faz, você gosta, você está passando uma chuva. Porque para quem está passando uma chuva, eu vou fazer isso aqui porque eu não tenho outra coisa para fazer, eu vou fazer isso aqui porque é o que dá para fazer, eu estou precisando de dinheiro. Mano, eu vou te dizer, você vai tomar pau da meta e você vai ter uma vida
uma vida sofrida. Você vai ter uma vida sofrida, você não vai ser feliz. Você vai chegar no domingo, meu Deus do céu, amanhã é segunda-feira, começa tudo de novo. Mano, que vida é essa? Que vida é essa que você só é feliz nas sextas-feiras, nos sábados e talvez no domingo de manhã? Não, isso não é vida, mano. Então você tem que primeiro gostar. Se você gosta do que você faz, se você ama o que você faz aquilo com prazer, você não vai ter dificuldade em lidar com a pressão de atingir suas metas. Ame o que você faz, ou melhor, faça o que você ama. Se você não consegue fazer o que você ama, busque um caminho para aprender a amar o que você faz. E a partir daí, trace para si metas maiores do que as que são impostas para você e faz aquilo que eu já falei na live passada. Subdivide as metas em pequenas metas menores, metas diárias, metas semanais e corre, mano. Corre, porque muito maior do que qualquer meta imposta por qualquer empresa são as nossas metas de vida e são os nossos compromissos com a gente mesmo e com a nossa família.